Paz do Senhor, querido professor, que bom ter você como professor de escola bíblica, que bom que você foi chamado por Deus para esse importante ministério. Você tem nas suas mãos uma tarefa árdua, difícil, de formar discípulos, de formar cópias de Jesus. E para isso, a escola bíblica, ela tem esse papel importante para que nessa reunião dos irmãos você possa transmitir aquilo que você aprendeu da parte de Deus e colocar no coração e transmitir ao coração dos seus ouvintes. Esse ministério de professor é algo realmente imprescindível. Afinal de contas, Jesus dedicou 66% do seu ministério à palavra. Jesus curava, Jesus pregava e Jesus ensinava. Então, tirando a cura, que é muito importante na igreja, no ministério, mas a palavra, a pregação da palavra e o ensino da palavra têm prioridades na vida de Jesus. E que bom que você tem esse chamado de Deus para a sua vida. A lição bíblica de escola dominical desse trimestre está tratando desse assunto, todos por um pleno avivamento, que é o nosso tema anual em toda a convenção aqui do sul de Santa Catarina. Nós estamos com esse tema, buscando um avivamento realmente que o Espírito venha produzir no nosso coração. A lição de hoje é a lição número 6, compartilhando as verdades eternas. O texto-chave está lá em Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem o que ela diz, pois o tempo está próximo. Tem as leituras bíblicas diárias, a sabedoria diária. Na segunda-feira, a dedicação à palavra, está lá em Deuteronômio, no capítulo 3, versículos 3 ao 9. Na terça-feira, o Salmo 1, verso 2, a observância, o prazer na palavra. Na quarta-feira, o Salmo 119, 9, a obediência à palavra. Na quinta-feira, Salmo 119, 105, a palavra que ilumina. Na sexta-feira, Provérbios 6 e 23, a palavra que conduz a vida. E no sábado, Romanos 10 e 17, a palavra que produz fé. O texto base para essa escola dominical, para essa escola bíblica, está em Mateus no capítulo 4. E a nossa lição nós temos aqui, para ganhar tempo, do versículo 1 ao versículo 4. Mas você pode ler toda a perícope que vai do versículo 1 até o verso 11. Então, olha só, em seguida foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Querido professor, como uma sugestão para você abrir a sua escola bíblica, para você começar a sua escola bíblica, a nossa introdução, ela traz uma marca muito forte para você começar a sua escola bíblica. Todo cristão no mundo deveria compreender a importância da Bíblia para uma vida de acordo com a vontade de Deus. Assim como a vida física depende de uma boa alimentação, a vida espiritual depende da santa e bendita palavra. Há uma conexão entre uma vida genuína em Cristo e um comprometimento com as Escrituras Sagradas. Todo cristão genuíno, todo aquele que nasceu de novo, tem fome pela palavra e ele precisa se alimentar da palavra, assim como todo recém-nascido chora para poder comer. E nós precisamos entender que não é a leitura da palavra como acreditavam os judeus, que o simples fato de ler, de meditar, de estudar a palavra já é a salvação. Lembra que Jesus falou: vocês examinam as Escrituras, porque cuidam ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, vocês não querem vir a mim. Então, os judeus acreditavam que pelo fato
pelo simples fato de meditar nas Escrituras, já estava salvo. Não é isto, mas há uma conexão entre o salvo e o estudo da palavra. Não é lendo a palavra que você será salvo, mas o salvo lê a palavra, medita na palavra. O salvo, ele tem uma intimidade com a palavra. Precisamos entender isto. A marca de um cristão genuíno é o seu contato com a palavra. Ele precisa se alimentar dela diariamente. O segundo ponto, ainda na nossa introdução, basta uma leitura rápida na história da igreja para sabermos que as Sagradas Escrituras sempre tiveram um lugar primordial nos grandes avivamentos. Ela evidencia o erro. Primeiro, incentiva as mudanças, inflama os corações para pregarem a verdade. Dos sermões bíblicos saem chamas que incendeiam o coração dos ouvintes e espalham o fogo do avivamento. Se seguirmos o exemplo de Jesus, certamente os ensinos de Deus não seremos negligenciados em nossa caminhada, mas estarão continuamente em nossos lábios a fim de alcançar os outros corações. Há uma conexão, eu falei no primeiro momento que é uma conexão entre um cristão genuíno e a sua intimidade com a palavra. E eu preciso dizer a você também, e sugiro a você, essa possibilidade de você iniciar na sua alma falando também da conexão que há entre os genuínos avivamentos que mudaram o mundo e a leitura da palavra. Não houve e nunca haverá um avivamento genuíno fora das Escrituras Sagradas. O que você vê aí nos ministérios alienados à palavra não é avivamento, é teatro. O que você vê aí na vida de falsos pregadores que não têm uma conexão, um comprometimento com a palavra, não é avivamento, é teatro, é ilusão, é oratória barata. E isso não é avivamento, porque todo avivamento começou a partir da meditação nas Escrituras. Alguém, como diz a história à luz de vela, e em outras ocasiões, alguém abriu as Escrituras, começou a ler ela constantemente, começou a meditar, a mergulhar nas Escrituras. O Espírito Santo, através da Escritura, produziu fé e a pessoa começou a clamar e o Espírito Santo trabalhou nessa vida, encheu essa vida e ela começou a pregoar isso a outro e se espalhou pelo mundo todo. Avivamento não é fábrica humana, não dá para produzir, não dá para marcar a hora. A gente vamos marcar um culto de avivamento. Por quê? O Espírito Santo vai obedecer essa agenda? A Bíblia diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Quem produz isso é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Mas ele produz através das Escrituras Sagradas. E nessa lição eu convido você a enxergar, a ver com um olhar de gigante, sobre os ombros de gigante, a enxergar o quanto esse comprometimento, o quanto o apregoar a palavra vai produzir, vai tocar ao coração humano para que ele venha suplicar pelo verdadeiro avivamento que só o Espírito Santo pode dar. O avivamento nos dias de Jesus. Querido professor, ninguém em sã consciência pode negar que Jesus foi um grande avivalista, foi um grande pregador. Ele, no seu tempo, ninguém pode dizer que houve alguém dessa maneira. Jesus foi ungido por Deus, pregou a palavra, o Espírito Santo estava sobre a vida de Cristo. Jesus ressuscitou mortos, temos aí 3 relatos. Jesus curou paralíticos, Jesus curou leprosos, Jesus fez inúmeros milagres, expulsou demônios. Jesus de fato estava cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo. E até o seu jeito de pregar, nós temos aqui nesse ponto, ele era diferente das autoridades rabínicas. Os rabinos estudavam muito a Bíblia, conheciam a Bíblia de cor, mas o coração deles estava morto. Eles eram apenas doutores que conheciam a letra, mas não conheciam o espírito da letra, não conheciam a presença de Deus, o Espírito Santo, e além de não conhecer, eram contrários a isso.
Ninguém pode negar que Jesus foi um pregador ousado, cheio do poder de Deus. Jesus ia muito além da religiosidade, o nosso ponto 1.2. Ele ia muito além. Enquanto os rabinos matavam o povo com longos e frios discursos, enquanto os rabinos tentavam explicar a origem do sofrimento, Jesus, com a sua vida poderosa em Deus, o rabino do norte, que era, aos olhos da comunidade rabínica, para eles não era genuíno, esse homem cheio do poder de Deus, ele fazia milagres, o seu discurso era vivo. Enquanto alguém ouvia um rabino falar, era uma escola, era uma aula fria, morta, voltada apenas para o texto, para a interpretação que o próprio rabino fazia. Quando Jesus pregava com vida, Jesus produzia na vida das pessoas ânimo. Ele era um pregador diferente, um pregador eloquente, como nós podemos dizer assim. Jesus falava do céu e as pessoas se sentiam no céu. Jesus falava de Deus e as pessoas, elas começavam a enxergar Deus através da pregação de Jesus. E olha, nós temos aqui uma seleção para você usar como argumento. A despeito, apesar das duras críticas e perseguições, o Evangelho de Jesus rompeu a barreira do legalismo teológico e trouxe vida a um judaísmo morto, sem esperança, para um povo enganado por lideranças vazias. Como disse Bonds, homens mortos tiram de si sermões mortos, e sermões mortos matam. É até uma palavra que o pastor Hernandes Dias Lopes costuma usar essa frase. No entanto, a proposta de Jesus era outra. Jesus veio dar vida e vida plena, vida de sobra, está lá em João 10. Talvez essa seja a melhor definição de avivamento, passar da morte para a vida. Estamos aí falando sobre avivamento, que avivar é tornar vivo. E Jesus veio trazer vida. A pregação de Jesus vivificava, ela não matava, ela vivificava. Enquanto os judeus, enquanto os rabinos daquela época estavam mortos espiritualmente e os seus discursos levavam morte às pessoas, o rabino do norte, o rabino Jesus, o rabino da Galileia, que na verdade não era da Galileia, mas era belemita, era de Judá, esse rabino pregava com vida, e quando ele pregava, as pessoas eram avivadas. As pessoas saíam do legalismo, cumprindo rituais, como se os rituais pudessem produzir vida. Não pode. Não é o simples fato de você ler a Bíblia que você se tornará avivado. Não é o simples fato de você orar que se tornará avivado, porque isso não é produzido pelo homem, isso é produzido por Deus. Você precisa desejar ardentemente e o Espírito de Deus vai produzir isto no seu coração. Jesus tinha vida, um pregador vivo. Jesus não falava sobre o avivamento, ele era o avivamento. Ele mostrava o avivamento, ele entregava o avivamento, ele levava o avivamento. Jesus não dava um curso sobre avivamento, como ser avivado, não. Ele mostrava na prática como ser avivado. Vamos para o ponto 1.3? Vamos lá. Alimento para as almas famintas. Por que Jesus levava o avivamento? Olha só, não tardou muito para as multidões virem de todas as partes do mundo a fim de ouvir Jesus e beber da água, comer do seu pão e ter vida em abundância. Fora das grandes sinagogas, que não gostaram nada disso, de ver Jesus atraindo as multidões. Fora disso, a multidão no meio da multidão estava começando um grande avivamento. E o melhor de tudo é que o precursor do avivamento era um homem simples, de um lugar simples, e isso contrariava muito os grandes rabinos da época, que ensinavam no meio de uma pomposidade. E as pessoas esperavam que para ser avivadas, elas teriam que ser grandes mestres e doutores. Mas o avivamento veio ao mundo daquela época por uma pessoa simples, um rabino simples, que usava roupa simples.
E quando o povo começou a ver que Deus usava Jesus, o Yeshua lá do norte do país da Galileia, uma pessoa muito simples, isso produziu uma esperança no coração do povo. Por quê? Porque Deus tinha visitado seu povo e de uma forma simples. E isso mostrava para o povo que esse avivamento, esse poder não era mérito dos grandes mestres que haviam alcançado a graça infinita de Deus pelo seu muito conhecimento, mas era Deus visitando o seu povo e de uma forma gratuita distribuindo isso a todos. Jesus veio dizer da sua forma simples que o avivamento, a graça de Deus, o poder de Deus não era mérito dos intelectuais, mas era privilégio de todos. Isso é importante frisar, que era um privilégio de todos. Olha, e sinceramente, se não fosse o avivamento produzido através de Jesus naquela região da Palestina, eles nunca seriam conhecidos e até hoje estariam na obscuridade. Mas não só a Palestina, não só a região norte, a Galileia, não só Israel se tornou conhecido mundialmente pelo evangelho pregado por Jesus, por evangelho vivo, como também aqueles homens mais simples se tornaram grandes ícones do evangelho por conta do poder do Espírito Santo na vida deles. O mundo nunca mais seria o mesmo. E olha só que interessante, aqui no finalzinho desse texto, não fosse o avivamento produzido por não fosse o avivamento promovido naquela região, nunca seria conhecida, os discípulos nunca seriam enviados, o mundo não conheceria o evangelho e nós estaríamos todos perdidos sem salvação. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você consegue entender a grandeza disso? Você consegue entender o poder disso? Você consegue entender que essa pregação de Jesus avivada, ela pôs fogo no coração daqueles homens, daquelas mulheres, e esse fogo, ele se expandiu, esse fogo, ele tomou proporções inigualáveis e isso não ficou contido ao país de Israel, mas se espalhou pelo mundo, chegou até mim e chegou até você. A pregação genuína, a pregação avivada produz, o Espírito Santo usa a pregação avivada para produzir no coração do homem esse avivamento. O ponto 4 ainda dentro o tópico 4 dentro desse ponto, vamos olhar só 1.4, a importância da palavra no ministério de Jesus. Vamos ver o segredo? Olha só. Se a gente olhar de qualquer maneira para a história de Jesus, vamos imaginar que o sucesso do seu ministério estava apenas na sua vida de oração. E é fato, Jesus era um homem de muita oração. Ele orava constantemente, orou pelos discípulos, orava pelo povo, vivia em constante oração. Mas se nós fizermos uma leitura mais cuidadosa dos evangelhos, vamos perceber que o ministério de Jesus era sim de oração, mas também de muita dedicação à palavra. Só para você ter uma ideia, todo sábado Jesus estava na sinagoga, ouvindo a palavra até que inicia o seu ministério, mas depois pregando a palavra. Quando chegava numa cidade, Jesus procurava a sinagoga. Desde a sua infância, Jesus era um menino dedicado à palavra. Está lá em Lucas, você lembra Jesus interrogando e conversando com os mestres da lei? Jesus não se afastava da palavra. Querido professor, a referência é Lucas 4,17. Basicamente, o ministério de Jesus estava dividido em 3 atividades, como eu já falei anteriormente: ensinar, pregar e curar. Perceba que 2/3 do ministério de Jesus estava envolvido com a palavra, porque Deus usava ele, o Espírito Santo usava ele para curar, mas 2/3 do ministério de Jesus estava envolvido com a palavra, que é ensinar e pregar. Isso nos mostra que compartilhar a palavra de Deus não era um assunto qualquer para Jesus, mas era um assunto de muita importância. Ele mesmo disse, como nós lemos em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Tem aqui uma referência para você olhar aqui dentro do retângulo amarelo. De fato, Jesus mantinha uma vida de muita oração. Está lá em Lucas 6, Mateus 14, Marcos 6. Jesus não só orava, mas ele ensinava a orar e incentivava a orar, e até mesmo antes da sua morte ainda estava em oração, lá em Lucas 22, 45. Então, o ministério de Jesus foi um ministério de muita oração, é inegável, mas também um ministério totalmente comprometido com a palavra. E é importante entender que os dois precisam andar juntos. Deixa eu perguntar uma coisa para você, até uma brincadeira. Qual é a asa mais importante do passarinho? Com qual delas ele não voaria? Você vai pensar, será que é a direita? Será que é a esquerda? E é fácil de chegar à conclusão. As duas são igualmente importantes. Um passarinho não voa nem sem a asa direita e nem sem a asa esquerda. As duas são igualmente importantes. Assim também a oração e a dedicação à palavra são igualmente importantes na vida de todo cristão, muito mais de pregadores, pastores e professores. Vamos fazer a aplicação do texto? Enquanto os religiosos se contentavam em criar e obedecer regras, Jesus propôs uma igreja alegre, cheia de vida e poderosa no poder do Espírito Santo. Somente a pregação do Evangelho puro e simples pode gerar esses resultados. A pregação do Evangelho puro e simples, avivado, pode produzir esses resultados. Vencendo as tentações pela palavra. O segundo tópico da nossa lição mostra exatamente o capítulo 4 que a gente leu, que nós lemos de Mateus, e a tentação de Jesus. Essa tentação de Jesus, nós vamos observar agora a relação da vitória de Jesus com a palavra. 2.1. Quando chega o dia da provação. O ministério de Jesus nos mostra que antes de um grande avivamento virão também grandes provações. E foi no deserto que ele nos ensinou a importância das Escrituras na vida de um servo de Deus. No deserto somos tentados a nos desviar para caminhos perigosos que são inimigos do avivamento. Porém, nos ajuda a vencer esses desafios. Porém, as Escrituras nos ajudam a vencer esses desafios e permanecer firmes na fé. Perceba comigo que antes de Jesus começar essa revolução, esse avivamento no país, ele vai para o deserto e lá no deserto ele é tentado pelo adversário. Ora, não é diferente na vida de cada cristão. Antes que o Espírito Santo use ele para um grande avivamento, ele será tentado de todas as formas. O adversário vai trabalhar de todas as formas para que esse cristão venha se desviar do propósito que Deus tem na sua vida. Antes de um grande avivamento, precisa sim haver uma preparação. E Jesus foi para o deserto, ficou durante 40 dias nessa preparação para que através da vida dele o Espírito Santo pudesse mudar aquele país, e não só o país, como o mundo também. Então, antes do avivamento, nós passaremos por esse período de provação, por esse período de tentação, e é necessário um período de preparo também. Esse texto de Mateus nos ensina como vencer a tentação e manter a nossa identidade. Olha só, 2.2, vencendo a tentação de construir uma identidade baseada no desempenho. O tentador aproximou-se de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Essa é a primeira tentação que nós temos em relação ao avivamento. Precisamos vencer essa tentação, a questão do desempenho. Nós vamos fazer aqui uma campanha de oração e nós vamos buscar a Deus justamente para construir uma identidade baseada. A nossa igreja cura mais, a nossa igreja salva mais, a nossa igreja faz isso. Mas a busca por esse avivamento, a busca está relacionada com aquilo que se pode produzir, o desempenho. É uma identidade pelo aquilo que a pessoa pode fazer e não pelo que ela é. Existem muitas pessoas que receberam de Deus o dom de curar, mas não têm caráter. E qual é o mais importante?
É aquilo que as pessoas dizem que você é ou aquilo que você é. Querido professor, é importante relacionar isto. Todo cristão, antes de ser usado por Deus, será tentado pelo diabo. E a primeira tentação é essa. É ele construir uma identidade baseada no seu desempenho como grande pregador, como grande professor, como grande orador, como grande em tudo. E não no seu caráter. O diabo tentou Jesus. Transforma essas pedras em pães? Oh, seria algo magnífico. É um milagre extraordinário. E aí Jesus construiria a identidade do seu ministério, da sua identidade com base no desempenho. Jesus negou isso, Jesus venceu o adversário, não cortou nenhum caminho, mas continuou conforme a palavra de Deus. O segundo, o 2.3, é a segunda área da tentação, é a tentação de construir uma identidade baseada na popularidade. Não nos critérios bíblicos, mas na popularidade. O diabo levou ele no pináculo e disse para ele: olha, se você é o filho de Deus, lança-te daqui. Você imagina, irmãos, professor, querido professor, que se Jesus se jogasse do pináculo, lá embaixo a multidão estava lá, quando um anjo segurasse Jesus, será que alguém teria dúvida que ele era o Filho de Deus? Será que alguém teria dúvida que ele era o Messias? Jesus construiria a identidade do seu ministério com base na popularidade. Mas ele não fez isto, porque tinha como descer pelas escadas. Claro, descer pelas escadas leva mais tempo e nem é tão popular assim, nem é tão esplêndido assim, mas é o caminho certo. E nós somos tentados a isso. Olha só, o adversário tentou Jesus produzir um espetáculo. A vida de um artista da fé cristã teria um impacto muito grande na vida das pessoas. Jesus descendo naquele lugar, segurado pelos anjos, carregado pelos anjos. Mas Jesus usou a palavra de Deus para confrontar o diabo e usou o está escrito. Por quê? Porque esta busca desenfreada pela popularidade, ela vai nos levar para o caminho do fanatismo. Sim, quando a pessoa quer espiritualizar tudo para manter a sua popularidade. Imagina, o camarada foi pregar e aconteceu muita coisa, tal. No outro dia, se ele for pregar que não acontecer nada, ele fica desviado. Então ele precisa enxergar anjo em cada salva, ele precisa enxergar anjo em cada cadeira. Isso é veementemente confrontado por Jesus. Jesus permaneceu na sua caminhada no tempo de Deus. O terceiro, 2.4, vencendo a tentação das posses. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. A ideia de medir as pessoas pelo que ela tem é uma ideia antiga. E você, querido professor, precisa frisar muito bem isso. Essa questão de criar uma identidade com base nas posses. O fulano é muito bem sucedido, é um grande homem de Deus. Mas não é isso. Jesus não negociou com o adversário. Jesus não foi politicamente correto, como nós dizemos agora, mas ele foi biblicamente correto. Jesus ministrou, Jesus pregou, Jesus ensinou e ele resistiu ao diabo através da palavra de Deus. Ele não negociou seus valores. E esse é um problema grave que nós precisamos combater. Com a visão nos lucros, com a visão naquilo que você vai ganhar. Às vezes você negocia os seus valores, mas isso foi veementemente combatido por Jesus. Vamos para a aplicação do texto? Com o poder da palavra, Jesus venceu a tentação do adversário no deserto. O projeto satânico era fazer Jesus pecar e com isso impedir o avivamento que se espalharia pelo país e chegaria até nós. Precisamos voltar à palavra. O reavivamento vai acontecer quando os nossos corações
estiverem rendidos e centrados nas verdades eternas. Está aí uma reflexão para o meu e para o seu coração. A vitória de Cristo no deserto foi pelas Escrituras. Uma identidade cristã criada com base no desempenho, fazedor de milagres, aquele que proporciona bens. Uma identidade cristã criada na popularidade, chegou segurado pelos anjos, desceu com a presença dos anjos. Ou então uma identidade cristã baseada nas posses, aquilo que tem e não aquilo que é. Isso tudo foi renegado por Cristo, o diabo foi resistido por Jesus e Jesus venceu a tentação. E depois desta grande batalha e grande vitória, o evangelho foi pregado por todo o país e um grande avivamento veio sobre aquela nação. Não haverá avivamento se nós pecarmos e cedermos nos desertos da vida a essas tentações. Precisamos resistir o diabo nessa questão, nesses pontos que ele nos tenta. Precisamos nos expurgar disso, pedir graça de Deus, para que aí sim estejamos ávidos, prontos para receber do Espírito Santo essa graça maravilhosa que vai inflamar o nosso coração. Tópico 3. A Bíblia mais que um livro. Eu não preciso dizer a você que a Bíblia não é um livro comum, porque você, professor, já sabe. Mas eu preciso e quero reforçar no seu coração esses pontos que nós temos aqui. Primeiro, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Segundo, a Bíblia é um livro superior a todos os livros. E aí, no terceiro ponto, todos os avivamentos, como já comentamos aqui, vieram através das Escrituras Sagradas. Olha só, ao longo da história, milhares de livros já foram escritos. Alguns famosos, né? Temos tantos livros famosos que viraram best-sellers, alcançaram a vida de centenas de milhares de pessoas. Mas não há, não houve e não há e não haverá nenhum escrito por mão humana que se compare à Bíblia Sagrada. Olha, o próprio Deus diz, através do profeta Jeremias, no capítulo 23, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha, é o que diz o Senhor. As Escrituras foram gravadas por homens, mas elas foram inspiradas por Deus. O Espírito de Deus soprou no coração, na mente, na alma do escritor sagrado. É um verdadeiro milagre registrado em tinta e papel. A Bíblia é um livro, todavia, não é um livro qualquer. É a autêntica revelação de Deus à humanidade. Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia é um milagre? A Bíblia é o Espírito soprando a mensagem ao coração, à alma dos profetas? A Bíblia não é um livro qualquer. Nunca houve e nunca haverá um livro semelhante à Bíblia. Vamos para o 3.2, a superioridade da Bíblia. Eu vou ler para você acompanhar. É a maior de todas as filosofias, pois nela encontramos o verdadeiro sentido da vida e da felicidade. Não existe livro filosófico que possa se comparar às Escrituras. É o maior de todos os poemas, pois nela está registrada as declarações de um rei soberano e amoroso que deseja se relacionar com seu povo. Já parou para pensar? Um rei poderosíssimo que ama o seu povo, que declara o seu amor ao seu povo. Esse é o maior poema de todos. É o maior drama de todos, pois conta a incomparável história da cruz, a história de um filho perfeito que paga com a vida o pecado dos seus irmãos. Já parou para pensar nisso? Não temos palavras para descrever a grandeza das Escrituras Sagradas. Ela foi escrita num período de 1600 anos, 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, resistiu aos tempos, aos modismos, às culturas, às perseguições e chegou até nós sem nunca precisar de uma atualização ou revisão. As cópias, as tradições são revisadas, são corrigidas, mas o original não precisa ser corrigido e nem atualizado. A Bíblia permanece a mesma. Apesar dos escritos por homens das mais variadas profissões e épocas e cultura, esse livro, as Escrituras Sagradas, elas têm plena harmonia
apesar de ter sido escrita por homens de diversos pensamentos, desde boiadeiro até reis, profetas e sacerdotes, essa escritura sagrada, ela tem uma plena harmonia, porque a despeito da qualificação, a despeito do grau, do nível intelectual dos seus escritores, a Bíblia foi inspirada por Deus. Desde o Antigo ao Novo Testamento você vê uma plena harmonia nas escrituras, porque foi o Espírito Santo que soprou a mensagem no coração dos seus profetas. Olha que interessante, ele, o Espírito Santo, guiava esses escritores como um marujo guia sua embarcação, e ele os impulsionava como o vento que sopra sobre as suas velas. Entre as milhares de bibliotecas do mundo, só um livro pode reivindicar os títulos de mais traduzido, mais antigo, mais lido, mais comprado, mais perseguido, mais odiado e principalmente o título de livro mais amado da história humana, a Bíblia Sagrada. Ela é o pão que nos alimenta, é a água que nos lava, é o fogo que nos aquece, é o martelo que quebra a dureza do nosso coração. Uma simples leitura diária da Bíblia pode mudar o nosso coração e nos aproximar muito mais de Deus. Olha só, a Bíblia, ao mesmo tempo que é um livro, é também uma biblioteca. Plural de biblion, do grego livro, é composta de 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Para você ver a importância das Escrituras Sagradas. Você já parou para pensar o quanto a Escritura pode mudar a vida de alguém? Se você ler apenas um versículo da Bíblia por dia, em 6 meses, a sua vida não será mais a mesma, porque a Bíblia não é um jornal, ela é a palavra de Deus para a minha e para a sua vida. A Bíblia é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Vamos para o ponto 3.3, o avivamento pela palavra. Como nós já falamos anteriormente, todo o avivamento está ligado, relacionado com a palavra de Deus. No outono de 1900, na cidade de Topeka, estado do Kansas, nos Estados Unidos, os irmãos estudavam sobre o batismo com o Espírito Santo em uma escola bíblica fundada por Charles Parham. Eles não conheciam essa experiência, não tinha ninguém que era batizado com o Espírito Santo. Mas, crendo na possibilidade de desfrutarem daquela promessa, começaram a orar. Leram, estudaram e chegaram à conclusão: isso aqui é para nós também. Mas nós não conhecemos ninguém que tenha essa experiência. Não conhecemos, mas é para nós também. E começaram a orar até que as suas orações foram respondidas e foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas. Foi a partir do estudo da palavra que o avivamento tomou os Estados Unidos e, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegou até o Brasil. Ao longo da história, cidades e reinos foram impactados pela palavra de Deus. Grandes avivamentos, como nos dias de Neemias, lá em Neemias capítulo 8, você lembra? Tempos de arrependimentos, como nos dias de Jonas, que pregou a palavra lá em Jonas capítulo 3. Períodos de grandes conversões, como por exemplo em Atos 19, na cidade de Éfeso. Todos deixaram que a palavra da vida eterna entrasse no seu coração e transformasse a sua maneira de viver. Então, todo grande avivamento está ligado às Escrituras Sagradas, isso é inegável. Não existe avivamento sem as Escrituras. Há aí fora um movimento que envergonha o Evangelho, chamando esses movimentos de igreja que na verdade não são, e toda esse falso avivamento, que nada mais é do que uma cópia dos movimentos lá fora, ímpios e malignos, trouxeram o mundanismo e estão tentando ludibriar o povo, colocando óculos verdes e dando pasto seco para o povo comer. Isso é mentira, é um engano. O verdadeiro avivamento produz conversão. Esse estereótipo, todo esse movimento externo que não pode alcançar a alma humana, o verdadeiro avivamento produz arrependimento, produz conversão, ele está ligado a isso. E há uma mudança de vida, há lágrimas, arrependimento, há gratidão, há alegria. E isso não se compara ao que nós vimos aí fora.
Portanto, devemos frisar muito bem, querido professor, que o avivamento está ligado com a ministração da palavra, com o comprometimento da palavra. Aplicando o texto, é prática comum de todo cristão o estudo diário das Escrituras Sagradas. Pense comigo isso. É impensável, é inaceitável o fato de uma alma gloriar-se na esperança da vida eterna e viver longe da palavra de Deus, e viver alienada da palavra de Deus. A dedicação diária ao estudo e ao ensino na palavra de Deus prepara o nosso coração para a operação do Espírito Santo e, consequentemente, para um grande avivamento. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele faz isso através da palavra de Deus. Simão Pedro respondeu quando Jesus perguntou: e vocês, por que não vão embora? Lembre-se, o povo não tinha mais pão para comer. Jesus falou: vocês só querem vir por causa do pão? Começou a pregar um discurso duro, todo mundo foi embora. Jesus olhou para os discípulos e disse: e vocês, por que não vão também? Pedro respondeu: para quem iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Está lá em João 6,68. Quando disserem, olha só, quando disserem a vocês: consulte médium, espíritas que murmuram encantamentos, pois todos procuram seus deuses e os mortos em favor dos vivos, respondam: a lei e os mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Isaías 8, versículos 19 e 20. Esta é a palavra de Deus que o Espírito vai usar para produzir no meu coração, no coração dos obreiros, no coração da igreja, um avivamento genuíno e verdadeiro. Depois que Jesus pregou no país de Israel, depois que Jesus levou a palavra aos lugares mais humildes e de uma forma muito simples, aquele povo foi tocado pelo poder de Deus. Aquele povo foi tocado pela palavra de Deus. Aquilo produziu neles alegria, felicidade, produziu neles desejo de viver com Deus. Eles foram tocados pelo Espírito Santo. E esse avivamento na vida deles não conseguiu ficar restrito apenas ao país de Israel. Se expandiu pelo mundo todo e chegou até o meu e ao teu coração. E agora cabe a mim e a você não deixar a chama do avivamento morrer, se apagar. Não deixar que a tocha do avivamento se apague nas nossas mãos. Devemos continuar com esse ministério, continuar com esse projeto, continuar com esta missão de transferir, de entregar na mão dos nossos sucessores um ministério avivado, um ministério cheio de Deus, comprometido com a palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.